Legal. E para a gente fechar, sendo realista, essa ideia de um mercado financeiro totalmente ou quase totalmente tokenizado e que garanta o acesso aos mais diferentes produtos de investimento para quase todas as pessoas, é uma perspectiva de quanto tempo, né? A gente falou que a gente está num estágio inicial ainda, mas para chegar no estágio ou no potencial que a gente enxerga atualmente, ou que você enxerga, quantos anos você acha que leva para isso acontecer? Gabriel, assim, depende, é difícil prever quantos anos que a tecnologia ou forma de fazer as coisas um pouco diferentes vai ser de fato utilizado. Quantos anos vão ser utilizados para que a gente consiga chegar nesse patamar? Eu prefiro acreditar que assim tem alguns incentivadores para que isso aconteça. Um deles, para mim, é a adoção do real digital. Então, a gente está falando aqui de 2026, por exemplo. Então, a gente está falando aqui, a partir de hoje, 3 anos para começar a ter uma adoção mais maciça desse tipo de tecnologia, ou desse tipo de infraestrutura por trás, e o uso de contratos inteligentes. Eu acho que são dois fatores de aceleração do processo de tokenização. Então, se tivesse que colocar aqui, a gente está falando de uma adoção completa de um processo de tokenização, a transformação do mercado no mercado totalmente tokenizado, a gente está falando aqui num projeto de 3 a 5 anos, pelo menos, esse é um pouco o nosso horizonte de tempo. De novo, a depender do processo de adoção do real digital, que eu acho que é um acelerador desse processo, e também da adoção de contratos inteligentes, que passa por uma série de discussões, de modelos que hoje exigem ainda, algumas operações exigem ainda o meio físico, então você tem que começar a quebrar esses paradigmas e realmente transformar uma emissão em 100% digital. Então, estou falando aí de um prazo aí de 3 a 5 anos, pelo menos, para uma adoção completa do mercado, da transformação do mercado em mercado 100% digital. Legal. E também é importante considerar que além da evolução da tecnologia em si, que é meio imprevisível, às vezes, né, no caso de blockchain, as coisas têm sido muito rápidas, também depois acabam surgindo obstáculos, né, questões regulatórias, novas legislações, mudanças em legislações antigas, tem uma série de adaptações que também podem fazer com que esse processo seja mais rápido ou mais demorado. Então, eu sei que é difícil prever, mas eu queria, assim, eu perguntei mais para que quem está nos ouvindo tenha uma ideia de se é algo que vai acontecer amanhã ou se é algo que vai acontecer daqui 20 anos. De qualquer forma, acho que sua resposta também já foi suficiente para que todo mundo entenda que é algo que está acontecendo e apesar de que a gente ainda precisa de algum tempo para atingir todo o potencial, não é algo que está num prazo tão longo assim. Então, fica essa expectativa, a gente vai acompanhar de perto. Aqui no Future of Money, com certeza, vamos estar cobrindo e falando sobre todas essas iniciativas.